Carlos Eugênio Simon, o grande comentarista de televisão, o excelente árbitro tricampeão do mundo. Você conheceu o Fiore Gilhote? Bom dia. Bom dia, Milton. Sempre é uma satisfação falar contigo, com teus ouvintes. Não conheci, né? Eu ouvi falar muito dele, como você está falando, e sempre no lado positivo. Sem dúvida nenhuma, foi um grande comunicador. O meu caro Carlos Eugênio Simon, o melhor entrevistado de apito na televisão brasileira. Hoje ele faz a televisão brasileira. Você tá bom, Simon? Tá feliz da vida? Como é que tá a família? A gente falava tanto da sua esposa, nossos jantares, dos seus filhos. Um deles é jornalista também, eu moro nos Estados Unidos. Faz um resumo do teu atual momento. Tô com saudade de você, quero saber tudo. Olha, Milton, eu estou agora aqui em Montreal. Meus filhos moram em Montreal, os 4. Um mora em Toronto e os outros 3 em Montreal. Então eu vim para cá com a minha esposa, estou trabalhando como office, comentando os jogos. Ontem ainda fiz o jogo da Argentina e tenho trabalhado daqui. Nasceu meu neto, o Gael, canadense, que há pouco fez 1 ano de idade. Então eu consegui vir para cá, já estou aqui há alguns 2 meses, inclusive já tomei a primeira dose da vacina, agora final do mês tomo a segunda dose. Aqui está um pouco melhor controlada essa questão desse vírus maldito, então estamos tocando a vida, evidentemente com muito determinado ponto também, não é com muita amargura, tristeza, porque assim como eu, você, certamente outros tantos perderam amigos nessa pandemia, então é complicado, mas vamos sair dessa, sempre seguimos com fé, porque as coisas estão aos poucos aí melhorando. Aqui no Canadá já está bem mais controlado. Aqui estão vacinando a partir dos 12 anos de idade. Então os jovens, meus filhos, por exemplo, todos estão vacinados, uns com a primeira dose, outros já tomaram inclusive a segunda dose, e a vida dá para ver que tá voltando, né? O comércio está abrindo, tem que andar de máscara ainda, principalmente em locais fechados, metrô, restaurantes, alguns cinemas estão abertos, mas você tem que andar de máscara. Na rua, em alguns lugares. Eu, minha família toda anda de máscara sempre. E eu pretendo continuar por algum tempo ainda, mantendo o distanciamento social e usando máscara. Para sair dessa, não é? São tempos duros, tempos difíceis, mas vamos sair. Assina embaixo, estou fazendo a mesma coisa, Simon. Mas é o seguinte, eu estava desinformado, não sabia. Eu lembro dos teus filhos internacionais, você que foi um árbitro internacional, um árbitro mundial de Copa do Mundo, repetidamente, né? Mas não sabia que você estava nesse paraíso aí não, rapaz. Sucesso aí, viu? E agora a temperatura tá boa, é verão aqui, tá em torno de 25 graus, tem feito essa média, porque no inverno tu sabe, né, que o negócio aqui é frio de rengueacusco, como tu gosta. Aqui tá rengueando Cusco pra todo lado, viu? Sabe, isso aí é um ditado gaúcho, tu gosta muito, não é? Quando tá muito frio, até o cachorro se encolhe. Então, no Rio Grande do Sul se usa muito, o Rio Grande do Sul também tem feito bastante frio. Mas a vida é boa demais, né, Simon? Você não era um menino gaúcho milionário, tava com a sua vida dura lá no grupo escolar, foi indo, virou nome mundial no apito, deu uma revolucionada em termos de crônica esportiva em matéria de programa esportivo com a presença de árbitro e bandeirinhas, que antigamente, antes de você, ninguém tinha coragem de ir. E agora o senhor está no Canadá, rapaz. Eu conheço Toronto, estive aí em 87, fazendo Maccabi, um lugar maravilhoso. Eu queria falar exatamente para o senhor o seguinte. Eu e o Jacques Terpens, herdeiro das lojas Marisa, grande cara, hoje é o presidente mundial Maccabi, a gente ficou ali numa pracinha. E engraçado que as mulheres que a gente via aí, lá em Toronto, eram todas loiras de olho azul, um negócio impressionante. E a gente notava também, não sei se ainda está assim, que a banca de jornal não tinha o dono da banca. Então tava ali, você deposita $1 ou não sei o quê e retira de uma prateleirazinha que não ficava fechada, você depositava o dólar ou não,
você retirava o jornal ou uma revista. Aí ficamos de plantão ali uns 15 minutos. Capaz mesmo, se não precisar pagar, ou abrir a portinha aí, o cara vai levar 200 jornais e 300 revistas. Vimos umas 100 pessoas ali naqueles 30, 40 minutos passando, depositavam a moeda e retiravam o que queria, uma unidade só. É uma coisa impensável para o Brasil, né? Deve estar assim ainda melhor aí, não é mesmo? Primeiro foi quem abriu as portas, não é, para os árbitros se manifestarem, foi você, né? Sempre atendendo e convocando todos os árbitros. Eu até hoje eu não entendo por que os árbitros não participam de programas e expressem as suas opiniões. Eu acho que a informação é importantíssima, não é? E a imprensa está aí para divulgar e fazer ter a melhor informação a todos os ouvintes. Infelizmente, os árbitros hoje em dia não estão se manifestando. Você que foi o pioneiro que abriu as portas, não é? Sempre lembrando que lá atrás também o Armando Marques também já tinha sido comentarista de arbitragem, depois o grande Arnaldo César Coelho, e aí nós tocamos o barco, hoje tem uma turma grande aí. Aqui sim, a cultura é bem diferente, né? Eu estive em Toronto há alguns dias também, fiquei lá porque tem um filho que mora lá. E os outros moram aqui em Montreal, então eu estou mais em Montreal. Toronto dizia que está mais assim, é uma cidade mais como para São Paulo, né? Uma cidade onde está o dinheiro, uma cidade de muitas oportunidades também. O Canadá é um país que oferece muitas oportunidades, um país de 30 milhões de habitantes, então abre as fronteiras, não é? Vê muitos latinos por aqui também, gente do mundo todo. O Toronto é uma cidade cosmopolita e Montreal está mais para o Rio de Janeiro, é mais bonito. Não é? Aqui tem, outro dia eu fui lá no parque onde a Nadia Comaneci tirou nota máxima, não é? Na ginástica, na Olimpíada de Montreal. E aqui tem também muito investimento, muitos parques, e o pessoal respeita mais. Então você, até no trânsito, o pedestre e o ciclista tem a oportunidade principal, não é? Você pisar na faixa de segurança, o trânsito para. Então é uma questão cultural. Eu fui ver, não nessa oportunidade, mas na outra, quando eu estive aqui, uma final do campeonato do Canadá, da Liga do Canadá, entre a equipe do Toronto e a equipe do Montreal Futebol Clube. Montreal Impact, agora mudou para Montreal Futebol Clube aqui em Montreal. E que é mais ou menos como o nosso clássico Grenal, ou Palmeiras e Corinthians. E eu fui no jogo com os meus filhos, e Montreal tinha um jogador argentino, Piatti, e deu um pênalti, aos 44 do segundo tempo para a equipe do Montreal. O Piatti vai bater, né, e acaba chutando para fora esse pênalti. E quando sai, coisa inimaginável, ele sai do campo, terminou o jogo 0-0, o jogo de volta era em Toronto, ele sai do campo aplaudido, né, porque o torcedor aqui não tem essa paixão clubística como tem aí no Brasil. Então é um negócio impressionante, né? Aqui o que estão decidindo agora é o hóquei no gelo, que é o primeiro esporte do Canadá. Então já começou, inclusive, as decisões já começaram, e capacidade para 2.000 pessoas irem no estádio. Eu não fui, né, nem pretendo ir, olhando pela televisão apenas, mas a cultura é totalmente diferente. Não, é uma coisa, vou citar outra coisa. Eu citei aqui o Jacques Leon Terpes, um dos maiores amigos que eu tenho na minha vida. Conheci em Israel, em Jerusalém, em Tel Aviv, em 85, quando fui fazer Maccabiada lá também. Na Maccabiada Pan-Americana lá de Toronto, você falou em parque, Simon, tem um parque para todo lado, e num deles armaram lá uma quadra de tênis. Então chegamos meio que atrasados, e a gente não tinha ingresso. O Jacão pegou e falou: você quer ver? Mostra qualquer papel aí que a gente entra. Ele pegou a identidade dele, eu com a minha identidade também, e as duas moças lindíssimas, as porteiras ali, nem tomaram conhecimento, pode entrar e tal. E sentamos nos lugares vagos lá pertinho da quadra. E a televisão, aí chegamos no hotel, alguns brasileiros lá, a gente era uns 80, eles ouvimos você na televisão, vocês lá sentados na cara do gol e tal. E eu lembro que era Boris Becker Boris Becker é de duplas, Boris Becker e Leach contra Zivojovic e Hoover, que era um negro muito forte. Adivinha o que aconteceu? O Boris Becker ganhou fácil lá, né? De vez em quando a bola saía, o Zivojovic:
uai! Saiu por quê, pô? Entendeu? Mas eu nunca. Foi o único jogo de tênis que eu vi na minha vida, e principalmente devido ao Boris Becker, pertinho, cara. Foi demais, mas as moças não brecaram a gente. O Jacão é um palhação, quem conhece sabe. E ele é presidente da União Mundial Maccabi. Ele não sai de Tel Aviv, Israel, Jerusalém, tá lá com a Ayrton Gontov, que é um jornalista brasileiro aqui também. Eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Olha, eu não acreditei naquilo. Uma coisa maravilhosa. Toronto, depois nós fomos na Niagara Falls também. É um lugar mágico, né? Você tá bem, hein? Você tá bem na fita aí, hein? É importante, né? Como você falou, você tem uma memória sensacional, lembra o nome, os detalhes, mas como eu vim de uma família humilde, né? Meu falecido pai é professor, minha mãe dona de casa, 5 filhos, consegui criar meus 4 filhos. Eu acho que esse é o maior patrimônio que você deixa para seus filhos, é o conhecimento, né? Nessa vida, tu tem 2 maneiras de ser respeitado, já dizia meu finado pai. Ou o sujeito tem muito dinheiro, chega de limousine, de Ferrari, de helicóptero, o cara diz, aquele ali tem muita grana. Ou você ter conhecimento, saber daquilo que você fala, que as pessoas vão te respeitar. Então, eu sempre apostei na cultura, no estudo, né? Hoje todos os meus filhos são formados, tem um engenheiro, um advogado, a minha filha é jornalista, e o Ramiro, que está estudando aqui na UDM, inclusive joga futebol na universidade, está fazendo relações internacionais. Então, eu acho que esse é o maior conhecimento, é o maior patrimônio que eu tenho, é a educação dos filhos, né? E graças a Deus, através do meu trabalho, o trabalho da minha esposa também, ela que é professora, aposentada, então conseguimos criar bem os filhos. Hoje tenho 2 netos, o Renato com 9 anos e o Gael, que é canadense, aqui com 1 ano. Hoje está fazendo 1 ano e 2 meses, ele é de 4 de maio. Então, graças a Deus estamos bem, tocando a vida, né? Com muita tranquilidade também, e isso é importante. Agora, você Carlos, também, eu falo, você também está prestes a completar 70 anos. Eu espero que você pague uma carne gorda e um vinho bom aí para nós tomar. Tem que ser perdigão, viu? Perdigão a gente assa a carne. Ô Simão, mas que beleza. Naqueles jantares nossos, né? Você que tá aí firme na Fox e na ESPN. ESPN, eu conheci recentemente um cara chamado Marcelo Gomes. Olha, uma das pessoas mais boníssimas que eu conheci na minha vida. Marcelo Gomes e toda a equipe dele. Mas a verdade é a seguinte, como é que é a vida, né? Você sai apesar que você saiu de uma cidade europeia, né? Porto Alegre é uma capital europeia do Brasil, como Curitiba também. É muita gente de fora, muito alemão, muito italiano, etc e tal. Mas você tá aí igual água no peixe, hein, rapaz? Você tá nas nuvens, hein? E ainda sempre comentando daí, porque agora ficou fácil pra Fox e pra ESPN, né? Pois é. Não, eu comecei nessa trajetória a convite do Eduardo Zebini, que hoje está, não é, como secretário-geral da Confederação Brasileira de Futebol. É um sujeito que é correto, idôneo, que conhece muito de futebol, não é, que tem essa vivência aí nos bastidores da imprensa. Montou um canal como o Fox Sports, um canal fortíssimo, que depois foi adquirido pela Disney, né? E hoje tenho também muito orgulho de trabalhar nesta empresa, na ESPN, com o pessoal lá que eu tenho conhecido, pessoal extraordinário, que me liberou, inclusive, para ter esse papo contigo. E aí seguimos firme trabalhando. Uma das questões dessa pandemia, não é, desse home office, que eu penso que vai ficar. É uma coisa que eu estou trabalhando aqui, ninguém sabe que eu estou aqui. As pessoas às vezes me ligam, me mandam um WhatsApp e tal. Eu acho que eu estou em São Paulo ou em Porto Alegre, porque funciona perfeitamente. Então, sem problema nenhum. Ô Simão, nessa altura do campeonato, com uma vida maravilhosa, familiar e profissional, do que você gostou ou gosta mais? Apito na boca ou microfone na boca? Apito na boca, eu gostei demais, não é? Era minha paixão. Foram 27 anos dentro do campo de futebol, 1.198 jogos, 3 Copas do Mundo, 2 Copa América, enfim, um baita currículo. Agora, comentar é mais fácil. Eu diria para ti que com o microfone na boca é bem mais fácil do que estar lá dentro do campo. A pressão é enorme, evidentemente que como comentarista também me preparo diariamente, mas apitar futebol são 2 profissões que eu adoro, né? Uma que eu batalhei dentro do campo de jogo e a outra que eu me preparei. Eu estudei, me formei na FAMECOS, a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, na PUC, em 1992,
E aí, por opção, depois que eu encerrei minha carreira em 2010, por opção, em 2012, eu segui nesta outra linha do jornalismo, que também é a minha praia. E você imaginava que chegasse nesse ponto, na tua Muzambinho, lá no teu bairrozinho? Porque eu não esperava na minha vida nem 0,5% que Deus me deu. Eu sou um muito feliz, entendeu? Você imaginava que ia chegar como, aliás, o melhor homem do apito na mídia, entendeu? Árbitro de 200 Copas do Mundo, fez final e dominou, dominou sem dúvida a liderança. Você era o líder aí dos árbitros do Brasil. Inclusive, quando a gente convidava para o terceiro tempo a presença de árbitros, eles antes consultavam você. Pô, o cara não é traíra, porque árbitro sempre teve medo de jornalista, né? Vai dar porrada, vai ressuscitar, não sei o quê, aquele erro que eu tive há 200 anos atrás e tal. Então você ajudou muito a imprensa esportiva, viu, Simon? Mas é que é esse entendimento, não é que você abriu as portas. Eu também não imaginava, isso aí veio fruto de um trabalho aos poucos, não é? Quando eu comecei a apitar, no máximo o sonho era apitar um Grenal. E aí a carreira foi abrindo. Mas eu acho que é importante os árbitros terem essa relação com a imprensa, não é? A imprensa é a pedra angular da democracia e o papel de informar o cidadão. Então o árbitro tem que aproveitar essa oportunidade e conversar. Você abrir as portas, eu me lembro que eu fui aí com o José Carlos Oliveira, com o Jorge Paulo Gomes e outros tantos, o Bratz, quem ajudou muito também, que foi um grande árbitro de futebol, o Oscar Roberto Godoy, teve uma participação importante aí na imprensa paulista, e os grandes árbitros de São Paulo, o João Paulo Araújo, o Walter José dos Reis, o Corona, árbitro assistente, e um grande cara que outro dia fez 80 anos, até gravei um vídeo a pedido do filho dele, na minha opinião, um dos que mais sabia da regra de futebol, Gustavo Rogério Caetano, não é, que certamente é teu ouvinte, mandar um abraço para ele, o Emílio Mesquita também, outro cara sensacional. Eu tive a sorte de apitar em São Paulo de 96 a 2000, o seu Abel, grande assistente, o Abel, o Laguna, né? Então são companheiros aí que me ajudaram muito nessa trajetória, falando só exclusivamente dos árbitros paulistas, evidentemente que no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, outros tantos também ajudaram a construir essa história que eu tenho vitoriosa e que há pouco tempo, até eu me lembro, em 97, que eu trabalhei na Santos e Palmeiras, e quem apitou a final foi o saudoso, faleceu há pouco tempo, o Sandro Kuhl, apitou Corinthians e São Paulo. Ele depois apitou a final da Copa do Mundo de 94, agora faleceu recentemente com 67 anos de idade. Um grande árbitro, eu tive a satisfação de apitar numa terça-feira na Vila Belmiro e quarta assisti ele aí no Morumbi, depois saímos para jantar. Na época o presidente da comissão era o Renato Duprá, e o Reinaldo Bastos Carneiro, que também é outro cidadão que hoje é presidente da Federação Paulista, mas conhece muito de arbitragem, muito apoiou a arbitragem paulista e continua apoiando. Então são pessoas assim que eu me lembro, né? E assim como não posso deixar de falar, que eu participei várias vezes do teu programa também, do nosso saudoso Osmar de Oliveira. É sensacional, o doutor, que faz uma falta tremenda com os seus comentários, com a sua precisão, com a sua simpatia, né? Um cara brincalhão e que conhecia demais de esporte, de futebol, da medicina esportiva, mas teu programa era sensacional. Então, hoje também você tem uma grande jornalista do teu lado, que é a Marília Ruiz, que realmente essa é uma das mulheres que mais conhece de futebol no país. Agora, Simon, eu nunca vou esquecer dois momentos. O primeiro é o seguinte, envolvendo você. Coincidentemente, nós chegamos para um terceiro tempo juntos. Eu estacionei meu carro, logo você estacionou o teu, você foi de táxi, eu sei que você chegou lá. E você estava amuado, eu já conhecia bem você, né? Mas você estava chateado, triste, você apitou um jogo no Morumbi, no Pacaembu, não sei. E você chegou lá com cara de derrotado. Aí, toca o telefone, era a tua mulher. Cara, você começou a rir, você ficou numa felicidade, porque ali eu senti o drama do árbitro, porque não tinha VAR, você não teve tempo de ver televisão depois do jogo, foi direto pra televisão, entendeu? E aí a tua mulher falou, não, amor, você não errou não, passaram aqui, tá certinho, deram nota 10 pra você. Aí você ficou numa felicidade tamanha que lá no programa você arrebentou. É a parceria, a minha esposa, sou casado há mais de 30 anos, e ela sempre me apoiou, gravava os jogos, isso é importante, não é? Esse apoio familiar nessa profissão tão estressante, tão desgastante,
que é ser árbitro de futebol, principalmente no nosso país. Então, sempre esse apoio. Mas eu sofri muito com os erros que eu tive. Teve aquele que foi o maior erro da minha carreira, o pênalti que eu não dei para ter o Galo, para ter o Atlético Mineiro, e eu me lembro da oportunidade, várias pessoas, vários jornalistas vieram na boca do vestiário me entrevistar, e ali eu achei que não era o momento de dar entrevista no Maracanã, já era 1h da madrugada, e fiquei com aquilo na cabeça. No dia seguinte eu cheguei em casa, minha esposa gravava todos os jogos, fita cassete, DVD, e aí eu fui no meu escritório, nem dormi aquela noite, olhei e errei. A primeira pessoa a quem eu liguei foi a você, que havia me ligado também, eu não tinha atendido. Liguei dizendo, olha, realmente eu errei. Houve o pênalti no Cho, se não me falha a memória, não dá esse é o detalhe. Esse jogador sumiu, mas nunca vou esquecer esse nome. Cho. E você falou o seguinte, você chegou em Porto Alegre e foi na casa do vizinho teu atleticano, foi pedir desculpa para ele. Você me contou isso também. Eu falei com ele, mora lá meu vizinho, grande atleticano, doente, sem dúvida nenhuma. É difícil ter um atleticano que não é doente, né? Os caras torcem demais, o Atlético que é. E outro dia eu até recebi os dados aqui, desde 1971 até agora, o árbitro que mais apitou o Campeonato Brasileiro, eu sou o primeiro da lista. Hoje já quem ultrapassou foi o Heber Roberto Lopes, ele acabou ultrapassando, mas até então eu estava em primeiro com 294 jogos, e o Arnaldo com 291. Aí depois vem Márcio Rezende, Paulo César, enfim, o Weber já atingiu 357, continua apitando aí. Mas foi o primeiro título do Galo, né, em 1971, o primeiro Campeonato Brasileiro, e o Galo acabou ganhando. Depois a CBF reunificou, desde 1950, já juntou tudo, né? Mas quem fala muito é o nosso parceiro Mauro Betting, que sabe todos esses dados aí. Ele sabe nada, viu? Ele decora antes do jogo e leva um compêndio. Ele cola, ele não sabe nada. Ele é o maior enganador da imprensa esportiva brasileira e ainda usa peruca. Quanto a isso eu concordo contigo. Aquele cabelo dele lá, vou te dizer, eu assumi minha careca aqui, mas o cabelinho dele, mas no mais eu não concordo. Ele é um baita jornalista, tá sempre bem informado, boa gente. Mas sensacional, olha, temos uma turma como Cláudio Zaidan, Marília Ruiz, PVC, sabe? Olha, tem o Mauro Betting, cada jornalista, cada um melhor que o outro. Só Mauro César Pereira, que eu adoro também, entendeu? Então nós temos, em toda a profissão tem o ruim, o médio, o bom. Tem muita gente boa na imprensa esportiva. Você lembra que no nosso programa ele era chamado de Paulo Ricardo Calçade Neves, meu filho, porque ele é cabeçudo também. E hoje nós somos companheiros na ESPN, é um grande sujeito. Mas podia falar nos ex-jogadores também e citar nosso amigo Neto, né, que está arrebentando a boca do balão. O Neto, eu falei com ele, foi na final da Libertadores, lá tomamos um café junto, sensacional, autêntico, verdadeiro, fala a verdade também, não tá nem aí, foi um grande jogador de futebol, né? E você que revelou tanto o Bandeirinha que virou árbitro também, eu revelei o Neto, Renata Fã e mais uns 30 aí. Alguns são ingratos, mas a maioria é muito grata. E o Neto lá no aeroporto, você lembra? No aeroporto não, lá na Barra Funda, ninguém queria. Não, é caipira, analfabeto, cuspiu no juiz, ele não pode. Só que quando ele ia ao programa, ele ganhava R$2.000 quem ia ao programa. Entendeu? Ele tava precisando, ele ligava pedindo. Só que com ele o Ibope crescia. Entendeu? Porque ele é o boleiro, ele continua o boleiro. E a turma, e pegou no breu. Na Bandeirantes ele tá um sucesso, queira ou não. O UOL fala dele todo dia. Mas tem esses ex-jogadores, eu também trabalhei com o Edmundo, muito bom comentarista, o Zinho, agora o Silas, pessoal aí que também foi um jogador de futebol, e para mim o maior deles todos, que foi um grande jogador, um extraordinário comentarista, técnico, gerente de futebol, nosso saudoso Mário Sérgio Pontes de Paiva. Esse também sabia tudo. Nossa senhora, e jogava muito também. Agora, um outro momento da tua vida que eu não esqueço, nós estávamos começando a fazer programa lá na televisão e o estúdio era pequenininho, sabe? Aí terminou aquele São Caetano e Atlético Mineiro e São Caetano, uma coisa assim, mas o Atlético Mineiro do Guilherme.
e você estava num terno de linho, que é claro, viajando e tal, ficou amarrotado. Você falou, vai fazer programa assim mesmo. Também não estava amarrotado. Eu lembro até do teu terno. Você estava lá tranquilo, como sempre, português excelente, nós estávamos em 4, 5, 6 pessoas lá fazendo o programa, e com o Guilherme do Atlético Mineiro. Aí a gente foi passando aleatoriamente, nada editado, os melhores lances do jogo. De repente, Simon, você levou um susto. Você falou, o quê? Aí o Guilherme, mas Simon, pô, um pênalti que você não deu para o Atlético Mineiro, não sei se você lembra desse dia e desse lance, porque não deu para ver, não tinha VAR, entendeu? Mas e ele te abraçou depois, falou, não dava para ver, nem eu senti que eu fiz pênalti. Guilherme, se eu não me engano, foi um jogo com São Caetano, hein? Entendeu? E você tava lá e você falou, eu errei, foi pênalti no Guilherme. Agora tu vai. Aí sim, tu quer me massacrar com a torcida do Galo, né? Um eu já assumi, esse aí eu nem me lembro mais. 2 contra a torcida do Galo, vou te dizer uma coisa. Mas o Guilherme foi um grande centroavante, né? Jogou muito tempo no Grêmio também, Atlético Mineiro. E aí eram vários programas, eu participei com você lá e com os assistentes. Eu sempre gosto de dizer o nome, como você falou, dos comentaristas, né? O Zé Carlos de Oliveira foi o assistente que mais bandeirou finais de Campeonato Brasileiro. Um extraordinário assistente, um grande parceiro, e tivemos grandes, o Bratz, o Altemir Hausmann, o Aristeu Tavares, né, pessoas que também brilharam aí no mundo afora como assistentes da FIFA, a arbitragem brasileira, e nós tivemos grandes árbitros, não é? Eu já citei alguns aí, o Arnaldo César Coelho também foi um extraordinário árbitro de futebol, e outros tantos árbitros aí, Antônio Pereira, o Cerdeira, o Márcio Rezende, e aí foram vários árbitros e companheiros assistentes também, porque o árbitro sozinho não vai a lugar nenhum se ele não tiver um time por trás dele. E eu fui presidente, eu tive a honra de ser presidente do Sindicato dos Árbitros do Futebol do Rio Grande do Sul, de 96 a 99, e inclusive você escreveu um texto lá para o livro, Os Juízes do Juiz, publiquei isso, eu acho uma falha. Por exemplo, a CBF não tem um livro físico. Eu estou aqui no Canadá, eu já consegui via FIFA, o meu livro em espanhol, e eu fiz uma cópia dele, porque não dá para ter esse negócio de internet. Daqui a pouco a internet não funciona no vestiário, daqui a pouco eu sou do tempo antigo, eu gosto de pegar o livro, folhear, riscar, anotar, fazer anotações. E a CBF, isso eu já cobrei do próprio Gaciba, desde que quando ele assumiu. Eu, quando fui presidente do sindicato, eu mandei fazer 500 livros. Até o árbitro mais humilde do amador, ele tinha direito a ter um livro de regra. A todos, porque antigamente só os da FIFA recebiam. Nós recebíamos ainda o livro físico. Hoje não se recebe mais. Perguntar para o árbitro da FIFA, não, está no site. Tudo está no site. Por isso que os árbitros estão errando muitas vezes, até por desconhecimento da regra. Eles não leem. Então, para te ler, tu tem que estar no avião com o livro lendo, estudando. Eu tenho o meu aqui na cabeceira, aqui está aqui todo riscado, porque tem que ter esse livro físico. E eu, quando fui presidente, organizei, fiquei 3 anos lá, então fiz esse livro de regra para todos os árbitros. Fizemos outro livro com artigos que você escreveu, que o Luiz Fernando Veríssimo escreveu, que o Fagner, Zé Cabaleiro, outros tantos jornalistas, os juízes do juiz. Então há um debate e as crônicas muito boas, consegui publicar e não tivemos nenhum árbitro punido, contratei um advogado, porque o árbitro é um ser humano, pode errar, mas você critica o árbitro, mas não o ser humano. Então não tivemos nenhum punido naqueles 3 anos, fizemos um trabalho bonito no Sindicato dos Árbitros de Futebol do Rio Grande do Sul. Agora me afastei um pouco, não sei como é que anda, mas é importante essa luta sempre, porque a arbitragem ela é cobrada como profissional, mas ela não é profissional. Eu não entendo porque o Brasil tem 560 árbitros, quando você precisa para apitar um campeonato da Série A, 30 árbitros, mais uns 40, 50 bandeiras aí, e da onde aí fala, não tem dinheiro, porque o lado pobre do futebol é a arbitragem. O futebol é um grande negócio que envolve milhões e milhões de dólares, e o árbitro está ali, vai final de semana, vai apitar e ganha 3 mil. Como se fosse um árbitro, é um bico que ele faz para ganhar, e não é assim. O árbitro tem que profissionalizar a arbitragem, não é só dinheiro, não é só salário, é condições para ele exercer a sua função na plenitude. Preparador físico, médico, fisioterapeuta, psicólogos, que é importante, é muito estressante essa profissão. E um aparato por trás dele, reunir os caras na Granja Comari lá, diz, olha, esse negócio aqui, quando a bola tocar assim na mão, vai ser mão. Quando não tocar, se tocar desse jeito, não vai ser. Decidir esse negócio, porque hoje cada um marca uma coisa, um árbitro vai dar um pênalti com de mão aí na Arena Corinthians e em Porto Alegre não vai dar. Ou, sei lá, em Minas Gerais não dá, o outro não dá, no Rio de Janeiro.
Então não dá, tem que acabar. Então as pessoas, enquanto levarem esse negócio com a barriga, essas críticas, né? Porque o lado mais fraco dessa engrenagem do futebol é o árbitro. E é muito fácil você ficar falando do árbitro, detonando o árbitro, né, do que criticar, muitas vezes, o próprio elenco, o próprio jogador. Então, infelizmente, a arbitragem brasileira continua engatinhando. Olha aqui, ó, o Guilherme Simões tem uma pergunta para você, nosso maravilhoso produtor. Mas eu sempre falo, viu, Simão, a coisa mais difícil do futebol são três: ser goleiro, apitar futebol e narrar jogo de futebol pelo rádio. São as três funções mais terríveis, com VAR ou sem VAR. Apitar, narrar, entendeu? E ser goleiro. São três funções terríveis. E eu fiquei muito surpreso e feliz aqui que eu estou nesse livro. Então eu vou te implorar uma cópia, preciso desse livro, quero mostrar no terceiro tempo da Band, porque eu não lembrava disso, que a gente vai ficando velho, vai esquecendo, mas é uma profunda honra. Viu, o Carlos Eugênio Simon? Agora vamos ao Cimate. Vamos lá, Milton. Primeiro, bom dia para o Simon e para todos da Bandeirantes. Simon, queria saber a tua opinião sobre a polêmica de ontem, né? O jogo Corinthians Internacional, o impedimento do Cuesta, a pênalti. O que você enxergou nisso? Olha, como eu falei há pouco, eu estou aqui em Montreal. E ontem eu estava na transmissão da Argentina, a vitória da Argentina sobre o Equador, onde o Messi arrebentou com o jogo mais uma vez, extraordinário jogador de futebol, e acabei não vendo os lances do Internacional e Corinthians, que foi mais ou menos no mesmo horário. O jogo terminou tarde, né, passado da meia-noite, e acabei não vendo. Hoje acordei cedo aqui para atender, não tinha marcado já essa entrevista com o Milton Neves, e acabei não vendo esse lance. Então não posso dar minha opinião porque não assisti esse jogo. Ô Simão, você falou en passant aí do Bratz, né? Que uma vez o Leão ficou bravo com ele, chamava ele de narigudo. Esse narigudo não sabe nada. O nariz é muito grande, tampa os olhos e tal. Mas o Bratz me provocou uma das maiores emoções da minha vida, sem brincadeira, porque naquele boom, né, que só dava bandeirinha e árbitro no terceiro tempo, e outros árbitros criaram coragem, passaram a dar entrevista para outros veículos também. Beleza, e aquele trio realmente era muito bom. Aí um dia da vida, estou no meu escritório na Avenida Paulista, toca o telefone, era o Bratz. O Bratz, aquele pinguelão grandão, chorando, dizendo que tinha recebido naquele momento a comunicação que ele ia para a Copa, que ele ia ser bandeirinha, entendeu? Que eu convoquei ele, que ele nunca vai esquecer, eu nunca vou esquecer, e a minha mulher ainda não sabe, meus filhos ainda não sabem. Mora lá no Paraná, né, naqueles cantão lá de Cascavel, não sei, mas a verdade é que ele comunicou primeiro a mim, para depois comunicar a família, mas chorando. Bratz, eu nunca vou esquecer isso na minha vida, viu, Simon? O Bratz, até que enfim o Leão teve uma razão na crítica dele. Não sei qual é que foi a decisão do jogo, mas quanto ao nariz do Bratz, realmente, ele de um lado e o Altemir Halsman do outro, vou te dizer, os narizes quase se chocavam, correndo os dois narigudos. Mas o Bratz foi um grande árbitro assistente, um dos maiores que tivemos aí, conforme eu citei, Halsman, Altemir, Jorge Paulo, José Carlos, Aristeu, Ednilson Corona, que inclusive aqui eu olhei no WhatsApp, tua audiência é maravilhosa, né? Corona já me mandou aqui uma mensagem, o nosso querido Márcio Moron também está ligado aí. Um abraço a todos os companheiros aí, árbitros aí de São Paulo que estão escutando a entrevista e estão me mandando o WhatsApp aqui. Realmente a tua audiência é extraordinária, Milton. E também porque tu é um sujeito extremamente competente, comunicador, que vai completar agora em agosto 70 anos de vida, 50 no jornalismo esportivo, com essa memória impressionante que você tem, você que é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores comunicadores do Brasil de todos os tempos, não é? Nessa minha modesta opinião. Então, mandar um abraço e um bom domingo a todos esses companheiros aí também que estão escutando, de ouvido aí na nossa conversa. Olha, o Mourão é um fiel escudeiro de Eduardo Guido Zebini, inclusive o Eduardo Guido Zebini, ele foi modelo da Telesp para fazer o orelhão em São Paulo, entendeu? E esse cara, nós fizemos grandes programas, históricos programas juntos, entendeu? Mourão também. E ele agora foi guindado à condição de vice-presidente lá, ou coisa parecida, da CBF. Resultado, já estão metendo o pau nele, especificamente o fiscal escorpião. Tem um fiscal escorpião aqui que pensa que é o ombudsman da humanidade, já metendo o pau
no Eduardo Zebini porque ele galgou uma posição maior lá na CBF. E falando também que ele saiu da ESPN ou da Fox e que ficou fazendo força para ficar. Que erro que tem uma pessoa que, por exemplo, se eu estou balançando aqui na Bandeirantes, eu dou uma ciscada para ficar, vou querer ser mandado embora. Então ele realmente foi dispensado. Não, ele alega que pediu demissão. Agora o patrulheiro publicou só porque o cara tá na CBF. Olha que maldade que o Eduardo Zebini saiu da falida Fox. Saiu da falida Fox, entendeu? Mas tentou ficar. Que crime tem? Duro é o sujeito que tenta ficar em tudo quanto é lugar e não para em lugar nenhum. É o maior demitido da história da crônica esportiva brasileira. Então, meu abraço, Eduardo Zebino, com o qual não falo há tanto tempo e devo muito a ele. Porque quando eu cheguei lá também, eu aprendi a fazer televisão no super técnico da Band. E depois com o Eduardo Zebini lá na Barra Funda. Então, quero que você dê um abraço nele, porque esse cara é um grande formador de profissionais. Ele que inventou o Neto também. Entendeu? Então quero dar nota 10 para ele. E você dá também, né, ô Simão? Com certeza, com certeza. Agora eu não sabia que se ele já levou o Moron para a CBF, essa eu não sabia dessa informação. Não. Isso não, eu talvez tenha me expressado mal. O Moron estava num canal TVA, TV Walter Abrão, mas depois o esquema lá não deu certo, ele e o Leandro Quesada, mas o Moron logo estará ao lado dele, acredito, e tal, até porque tem muita rádio, muita televisão por aí. Tem, o Moron é extremamente competente, um grande executivo. A turma do Zebini é muito boa, o Mário 40 também, outro cara extraordinário. Esse é o melhor do mundo, o Mário 40. Isso eu concordo contigo. Esse é sensacional. Não, esse time aí do Zebini, que ele montou e começou o Fox Sports, um time muito forte, tanto é os números, em 7 anos, 8 anos aí que o Fox Sports ficou no ar, arrebentou a boca do balão, mas com profissionais competentes, né, cada um na sua área, e o Zebini é um grande conhecedor da televisão brasileira, um sujeito que tem uma visão lá na frente já, então por isso que eu acho que a Secretaria-Geral da CBF, não é, onde saiu e tiraram um completamente neófito, não é que não entendia nada de futebol, e colocaram um cidadão que conhece futebol, conhece a imprensa brasileira e extremamente competente e idôneo. Eu assino embaixo o que tu falou sobre o Eduardo Zebini. Agora eu tô sabendo uma coisa feia tua aí, viu? No Canadá. O senhor chegou com 2 malas não declaradas de chimarrão. Os caras quase te prenderam aí, pô. Aí não tem que tomar chimarrão, Simão. Aí tem que ser vinho. Não, eu tomo chimarrão e inclusive eu já fiz uma outra coisa melhor ainda. O meu genro, ele importa erva aí do Rio Grande do Sul, então já chegou um container antes de eu chegar aqui no Canadá. Meio já foi, porque eu estou mateando de manhã e de tarde. O chimarrão não pode faltar na vida do Gaudério. Então eu tomo meu chimarrão direto, não falta erva boa lá do Rio Grande do Sul, então eu tenho tomado chimarrão direto. Mateando. Você vê que aqui também é liberado outras ervas. Eu não sou simpático e nem gosto, mas o Canadá hoje, todo mundo sabe que está liberada a questão da maconha aqui. Tu vê, eu passei na frente de algumas lojas, não entrei, obviamente, porque não tenho interesse, mas isso aí é liberado. Não é assim como o Uruguai, e o Canadá também está tendo essa experiência aí. E pelo que eu tenho lido e tenho acompanhado, é um negócio que está rendendo milhões e milhões para o governo aqui do Canadá. Então eu acho que é uma questão para ser debatida no Brasil também, porque ninguém sabe, a repressão até hoje não resolveu. A fumaceira que eu vejo aqui nas praças, eu via até porque eu morava no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro, na praia. Só que lá é ilegal e aqui é legal. Então acho que é um debate que tem que ser aberto aí com toda a população, cada um dá a sua opinião, para ver se chega alguma coisa melhor do que né? Do jeito que está sendo há 300 anos, a repressão não está resolvendo esse problema. Talvez a liberação ou não, e os estudos é que vão dizer. Olha, mas você está cometendo uma injustiça porque você, falando de apito, porque o senhor... eu fui inventado por Fernando Luiz Vieira de Mello e graças a Deus também pelo Antônio Augusto Amaral de Carvalho, gente que acreditou em mim lá atrás, pelas mãos de João Carlos Higênio, dono do Objetivo.
E depois na televisão quem me inventou foi Johnny Saad e J. Ávila no Super Técnico da Band desde 1º de maio de 99. Porque eu fui boicotado em 4 canais aí, graças a Deus, que eu estaria marcando passo neles lá. Agora, o senhor até agora, o nome mundial, mas o senhor não fala de Agomar Martins. O senhor era balconista lá da loja do Sonda e o senhor não ia ser árbitro, mas aí o Agomar Martins falou, não, você vai ser um bom árbitro. Pô, você tem que agradecer o Agomar, pô. Esse é o baixinho mais corajoso que eu conheci na minha vida. Eu citei os árbitros paulistas, mas os gaúchos, Agomar Martins, Carlos Sérgio Rosa Martins, foi outro grande árbitro de futebol, o Renato Marcília, Luiz Cunha Martins, José Mocelin. O Rio Grande do Sul teve uma bela escola de futebol, depois mais recentemente o Gaciba, que foi um bom árbitro, o Leandro Voaden, que agora continua apitando também, Anderson Daronco, o fortão aí que está na moda no Brasil, também é bom árbitro. Então o Rio Grande do Sul tem... foi uma escola muito forte de arbitragem, né? Eu espero que continue assim, como São Paulo também. São Paulo, no tempo do José Eduardo Fará, importava muitos árbitros, grandes árbitros trabalharam aí na década de 70, depois 80, depois eu entrei na década de 90, os melhores árbitros do Brasil e do mundo passaram por São Paulo. Então essa escola, e hoje não vê grandes árbitros, no Brasil todo, mesmo aí em São Paulo, alguns se destacando, mas não tem mais aquela escola antiga que tinha, que era formadora de árbitros, que você dizia, opa, esse aqui vai longe. Infelizmente, o Brasil está passando por uma safra difícil. Olha, praticamente concluindo, sua entrevista é maravilhosa, inteligente, você é um homem culto demais, tal, corretíssimo demais, homem família, homem do futebol, legítimo. Mas eu, quando moleque, eu me apaixonei tanto pelo futebol, coisa que eu não consegui jogar, mas eu decorava tudo, entendeu? Eu lembro do Anacleto Pietrobon, o Valucci, que calhou da filha dele ter se formado comigo, eu com ela, né? Na Faculdade de Jornalismo do Objetivo Supero, Sociedade Universitária Paulista de Ensino Renovado Objetivo, quando eu cheguei aqui em São Paulo com a mão atrás e outra também. Então é o seguinte, agora, eu decorava, porque eu acho que foi o primeiro, viu? Você teve também muito tempo, então, os dois bandeirinhas fixos, porque isso é muito bom, é claro, mas o Armando Marques foi o primeiro, o Armando Nunes Castanheira da Rosa Marques. Ele tinha sempre Germinal Alba e Melquisedeque Zanoni. Entendeu? E ele não aceitava, não. Se ficasse doente, ia ter que ir de cadeira de roda lá. Porque ter bandeirinha fixo é uma mão na roda, não é mesmo? É uma mão na roda. Você falou do Armando, que para mim foi um dos maiores de todos os tempos, né? Armando Marques, que foi o maior presidente da comissão de arbitragem que a CBF já teve. Um cara idôneo, correto, firme no seu posicionamento. E quem bandeirou muito para ele também, você conhece, aí em São Paulo, era o seu Abel. O seu Abel foi assistente. Abel Barroso Sobrinho. Abel Barroso Sobrinho, exatamente. Seu Abel, que está por aí também, vou dar um abração para ele, um sujeito extraordinário. Ele tinha várias histórias com o Armando, ele bandeirou muito tempo com o Armando, quando o Armando apitou o Campeonato Paulista, né, uma figura extraordinária, o seu Abel. E o Armando Marques também foi um cara que me apoiou muito, apitei 10 finais na sua gestão, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, e era um cara que matava no peito, dizia, não, eu que vou escalar, e não tem essa. Tem aquele episódio de 1998, eu apitei a final de 97, depois 98, Atlético Mineiro e Corinthians, 99, 98 foi Cruzeiro e Corinthians, que eu apitei a final, e 99 também, Atlético e Corinthians no Morumbi, né, onde teve um problema no jogo anterior, e aí dois times estavam exigindo árbitro de fora, inclusive tinham até contatado com árbitro do Uruguai, que viria apitar essa partida. E o Armando Marques foi e disse, não, quem vai apitar é o Simon, ou eu tô fora da CBF. E aí eu fui, tanto o Atlético e o Cruzeiro, obviamente aceitaram, e eu apitei e tirei nota 10, aquele 0-0 emocionante, você se lembra bem, aí no Morumbi, que chovia para mais de metro na decisão, e eu entrei muito firme, com convicção, determinado, né, com o José Carlos Oliveira e o Jorge Paulo Oliveira e Jorge Paulo Gomes, e arrebentamos a boca do balão, nota 10, inclusive fui até no seu programa lá, terceiro tempo, participar do debate, mas aí a personalidade do presidente, disse, não, quem vai apitar é esse aqui e pronto, e aí o presidente tem que se
tem que ter essa autoridade também de indicar seus árbitros, não é? E matar no peito quando tem que matar. E, de fato, foi uma das maiores atuações que eu tive na minha carreira, naquela grande final de 99, que o 0-0, o Corinthians acabou sendo campeão. Olha, mas você falou muito bem do Arnaldo Davi César Coelho, mas teve um jogo lá no Maracanã, Santos e Flamengo, que eu fiquei escondido no vestiário dos árbitros. E o Arnaldo César Coelho falou para os dois bandeirinhas, o negócio seguinte, ó, ataque do Flamengo não tem impedimento, e se a bola entrar um pouquinho, não interessa, é gol do Flamengo. Agora, no Santos, lá do outro lado, não tem pênalti pro Santos, nem se arrancar a cabeça do atacante, do Serginho Chulapa, e nós do Flamengo temos que ganhar. Eu escutei tudo isso no vestiário, e você não me viu, viu, Arnaldo? E eu também não te vi, porque você na época era magrinho, e você se escondia atrás do armário quando você fazia suas bagunças em casa. Mas agora você engordou um pouquinho, está gostando mais de vinho, antes você não tomava vinho. Mas essa história, daqui a pouco, se tanto contar, vai virar verdade. Meu. Bom dia a todos aí. O homem mora no Canadá, é brincadeira, o Simon, ele tava metendo o pau em você e eu defendendo, viu? O Simon tá pegando carona na filha dele, que mora no Canadá, e foge para lá, ou fugiu, não sei onde ele está hoje. Eu sei que eu estou em Búzios, um sol maravilhoso, descendo para o Rio de Janeiro para encontrar com a minha filha que está no Rio me esperando. Aliás, uma filha linda, viu? Oxalá, netamente falando, ela cesse minha esposa. Tá eu ia certo. dar o golpe do baú. O homem tem pedaço da Rede Globo, ele tá louco? Nada. Olha aqui, tudo bem? Como é que tá a vida? Conversa com o Cima. Vocês são árbitros de... O Cima tá no Canadá mesmo? Ou tá na República Gaúcha? O Arnaldo também, Milton, um abraço para o Arnaldo, mas sempre quando eu ligava para ele, ele sempre esse papo dele, ou ele está em Búzios ou está em Nova York. Esse sim está com o boi na sombra, o Milton. Não, estou em Miami, Nova York é muito frio no inverno. Como é que tá, meu velho? Tudo bem com a saúde aí? Tudo bem. O Silvio, você está onde? Eu estou em Montreal. Montreal, beleza. Foi aonde eu apitei a Olimpíada, já que você está falando nas suas notas 10, foi onde eu apitei a primeira Olimpíada, a Olimpíada de Montreal em 76, que o Brasil tinha um time com o Júnior, Edinho, e acabou sendo desclassificada pela Polônia. A Polônia que eu apitei, que tinha Lato, tinha um time de craques, que eram praticamente todos profissionais, mas eram profissionais que não assinavam contrato. E naquela época podia jogar com qualquer idade, mesmo se não tivesse contrato profissional. Eu estava falando há pouco da Olimpíada, Arnaldo, inclusive que foi a Nádia Comaneci, né? Teve nota 10, foi aqui em Montreal. Há pouco eu fui visitar o Centro Olímpico, tá como estava quando você apitou aqui, em 76. Tudo novinho em folha, tudo funcionando. Hoje é um centro de vacinação. Aqui no Canadá já estão vacinando a partir dos 12 anos e o maior centro é lá no Centro Olímpico, chegar lá e tomar vacina. Então, realmente... Oi? Milton, o Simon tem uma posição diferente da minha. Ele adora o VAR. Ele foi numa palestra comigo na Copa do Mundo da Rússia, sentando na primeira fila, e o Colina falava um monte de mentira, e o italiano lá, responsável pela arbitragem também do VAR, também me contava um monte de mentira, e o Simon ficava fazendo sinal de positivo, e eu de negativo. Pergunta a ele se ele gosta do VAR. Olha, Simão, a bola você tem que matar no peito e sair jogando, Simão. O homem tá te apertando. Não, mas é verdade. Se tivesse o VAR na minha época e na época do Arnaldo, nós teríamos acertado todos os lances, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o VAR é uma ferramenta que veio para ficar, né, em plena tecnologia. Agora tem que orientar, tem que treinar esses caras. Eu estou há 10 anos na televisão e estudando muito, e preparando, e lá na sala do VAR que eu tinha na Fox, não é, juntamente com o operador lá, nós ficávamos treinando em cima do aparelho, né, todo dia. Então não pode pegar simplesmente um árbitro ou um cara que para gerar as imagens ali, e o árbitro não está ainda bem treinado com essa ferramenta. Isso tudo é treino, não é? Dar condições para exercerem, porque é importante. E o VAR veio na questão, Arnaldo, de mínima interferência, máximo benefício. O gol, por exemplo, do Lampard na Copa do Mundo de 2010, que a Alemanha tocou 4,
na Inglaterra. O jogo estava 0-0. Da entrada da grande área, o Lampard dá uma cacetada, a bola pega no travessão e quica 1,5 metro dentro. Isso aí é gol, isso aí não pode ser sonegado. O árbitro Larionda, Jorge Larionda, do Uruguai, e o assistente não viram. Aí não foi dado um gol. O VAR, se tem VAR ali, é gol, põe a bola no centro. O VAR está aí para isso. Ou o Tevez, impedido 5 metros contra o México, que o árbitro Roberto Rossetti, que hoje é quem comanda o VAR na Europa, ele olhou no monitor no estádio e viu que o gol foi irregular, mas ele na época não podia voltar atrás porque não tinha o VAR, o gol deveria ter sido anulado. Agora no Brasil, são vários, muitos não têm desconhecimento da regra do jogo. Há pouco eu falava da questão da mão, um dá, o outro não dá, querem VAR para tudo, e aí está errado a maneira com que se trabalha com o VAR, aqui, principalmente na América do Sul e no Brasil, mas eu sou favorável a essa ferramenta. Ô Milton, logo que começou na Copa do Mundo da Rússia, e que teve a primeira apresentação do VAR, eu me lembro que o Colina dizia, o VAR vai ser o paraquedas do árbitro. E eu ficava pensando, mas se o paraquedas falhar, será que vai acionar o segundo paraquedas para salvar a vida do VAR? Eu achava muito, naquela época eu achava, e acho até hoje, que o VAR é uma bengala. Quando eu falo bengala, não é que o árbitro seja um deficiente visual. Bengala é para ajudar o VAR a não cair num buraco, enfim, para se apoiar. E passado mais ou menos os 15 dias para a primeira fase, nós sentamos na primeira fila para uma segunda entrevista do Colina, e o Colina e o Simon teve a ousadia de fazer uma pergunta sobre um pênalti, mas era um pênalti daqueles claros que nem o árbitro nem o VAR viram. E aí o Colina falou assim, olha, foi uma faltinha, não foi uma falta. E eu já estava intrigado, porque no primeiro gol da Suíça contra o Brasil, o Miranda foi empurrado e também foi uma faltinha, e aí ninguém levou em consideração. Estava entregado também um pênalti que o árbitro holandês, esse árbitro holandês que está apitando agora os Jogos da Liga, deu, mas um pênalti tão claro do Neymar, e o VAR chamou dizendo que o Neymar encenou muito o pênalti, parece até que não pode parece que não pode encenar. Futebol é um esporte que vale encenação, agora a encenação exagerada é que tem que ser punida. Portanto, para mim, desde aquela época, o VAR não vale nada. Para mim, o VAR veio desmoralizar a função do árbitro, dos assistentes. Hoje você bota o pipoqueiro de juiz e bota o sorveteiro de bandeirinha. Pronto, não precisa mais de árbitro, não precisa mais de bandeirinha, porque tudo que eles marcam tem que ser referendado pelo VAR. Hoje, se você botar um robô dentro de campo, se botar a mim, o Simon sentado lá em cima e orientando o robô quando é falta, quando não é falta, quando é isso, quando não é isso, vai ser a mesma coisa. Portanto, acabou a função, tiraram a autoridade do árbitro. Hoje a autoridade maior é o VAR, que se infiltra na arbitragem e tumultua a arbitragem, atrapalhando o jogo, fazendo com que o jogo fique paralisado muito tempo, fazendo com que a torcida vibre num gol, porque o bandeirinha se omitiu de marcar um impedimento claro. E, para mim, o VAR estragou e mudou totalmente a arbitragem. Ainda bem que eu não comento mais a arbitragem, porque realmente a regra hoje está completamente mudada, as interpretações mudadas, e a televisão e a imagem, que é mentirosa em muitos casos, é que manda hoje nas marcações. Ô Arnaldo, vou falar uma coisa para você, na literatura brasileira, o futebol muitas vezes ele inclui uma palavra nova, uma situação nova. Tá? Eu, pequenamente, inventei o apito amigo, homenagem ao Corinthians e ao Flamengo e tal. Agora, você e o Galvão Bueno, entendeu? O Galvão, pode isso, Arnaldo? Pode isso, Arnaldo? Isso está na boca do povo do Brasil inteiro. Eu mesmo, nas minhas redes sociais, eu tenho por volta de 5 milhões nas redes todas de seguidores, então eu ponho assim, isso pode, Arnaldo, pode isso, Arnaldo, pode isso, Arnaldo. Isso marcou demais, viu? Marcou tanto quanto você pitando. Isso marcou tanto, como marca também as tuas birras com o Neto, com as confusões que você cria pro Neto, pegando no pé dele. Isso marca também. E o público gosta quando você coloca o Neto num corner e ele fica nervoso, porque o público gosta de ver você colocar o Neto nervoso. Arnaldo, você me emocionou um dia de forma espontânea, você falou de repente, nós estamos falando de futebol, como estou falando aqui com o nosso querido árbitro gaúcho, esse gaúcho espetacular, jornalista e maravilhoso também. Você falou assim, contou a história da Skin Cariol, trabalhava para a Skin Cariol, um dia você me ligou, estava lá no meu escritório, que era pequenininho, hoje é grandão,
E você falou, escuta, você pode me dar o telefone da Schincariol? Eu falei, claro, fala com o José Nelson Schincariol ou com o Rosão Francischinelli e tal. E os anos passaram e dali 10 anos você falou uma coisa aí que eu nunca vou esquecer, entendeu? Foi uma história mais ou menos quase há 29... A TV Rio Sul, que eu tenho lá no sul, em Resende, no sul do estado do Rio, da Globo, ela, afiliada da Globo, ela precisava ter um contato com pessoas da Schincariol. E o público que não sabe da história, vou contar rapidamente resumido, e eu pedi para o Milton um contato. E quando eu fui a Campinas fazer um jogo, aproveitei e fui na Schincariol, fui recebido pela presidência e tudo apresentado pelo Milton. E aí eles me receberam, mostraram como é que fazia a cerveja e tal. Com isso eu mantive um contato comercial, eles fizeram uma reunião lá com todos os supermercados da região para melhorar o serviço de distribuição da Schincariol. E tudo isso eu devo a você, Milton. E naquela época, naquela oportunidade, como até hoje, a gente tem uma relação de amizade muito grande, e eu tive a humildade de te pedir, e você teve a simplicidade de aceitar e indicar um cliente seu para me ajudar na minha empreitada que eu tenho até hoje, que é a TV Rio Sul. Isso é que faz a gente ser amigo até hoje, né? Isso é importante, né, na vida da gente. Muito bem, e uma vez também que você me fez um grande favor, numa das 4 Copas que eu fiz em loco, você estava lá com os árbitros do mundo e tal, e eu sou e morrerei monoglota, e eu fiz sinal para você ali, vocês estavam num grupo de uns 18, 25, e eu falei, castelhano, aí você me arrumou 2, 3 árbitros para com o meu portunhol horroroso, mas consegui entrevistar. Eu fiquei muito feliz. E você com gravador mequetrefe, como é que é mequetrefe? Mequetrefe, era um tijolo. Era um tijolo. A pilha tinha que trocar de 10 minutos, você gravou com todos eles. Aí, passado um tempo, você vai visitar a TV Globo numa dessas Copas do Mundo, e eu tinha falado, olha, aqui está a Fátima Bernardes, aí você entrevistou a Fátima Bernardes, e o teu gravador já era um pouquinho melhor, mas não era nada como hoje em dia. E aí você entrevistou a Fátima Bernardes, e aí tirou foto com ela, mandou para Moçambique, né, a foto tua com a Fátima Bernardes, te criou um problema em casa, eu soube disso, essa história toda. Então eu queria, aliás, sobre a Schincariol, né, aí você falou aquilo, hoje é a segunda vez que você fala disso, né, porque nesse mundo do comercial tem um negócio chamado comissão, né. Aí o Cacá Rossetti brincou comigo, que você ganhou uma comissa, hein? Você ganhou uma comissa do Arnaldo. Ganhei nada, foi uma amizade e um reconhecimento que eu fiquei muito feliz, porque eu gosto muito de você e do Simon, viu, Arnaldo? Dessa cartola não sai comissão, avisa ele, não sai coelho. Mas e é um prazer ainda mais anunciando na Globo, naquela região tua lá, com muito mar, tem tudo a ver com cerveja, né? Foi interessante da Schincariol, não foi pedido foi. O diretor de marketing foi lá, conversou com eles. Eles queriam entrar no mercado do Rio de Janeiro. E o meu trabalho era esse, para levar ele para a televisão para fazer alguma coisa. Agora, desculpa, dá uma criticada aí no Simon, porque eu tô puxando o saco dele faz meia hora. Fala alguma coisa errada. O gol do Bina que ele cancelou, entendeu? O brasiliense, coitado. E você? Por que você não deu aquele pênalti do Marinho no Pita em 83? Aquilo foi uma vergonha. Ô Milton, nós estamos numa fase que a gente só quer alegria, numa fase ruim do mundo todo com essa doença. Nós temos que falar de coisas alegres, de coisas de paz. Tem que mostrar quantos jogos o Simon apitou nas Copas do Mundo. Mostrar quando o Simon começou, que eu olhava para ele e falava assim, ô Gauchinho, vai devagar, a corrida é de resistência, não é de velocidade. Você vai apitar muitas Copas, só vai dar você. Aí o Simon entrava em campo, eu falava assim, isso é uma segurança para o espetáculo. Às vezes não era tão segurança, mas eu dizia que era segurança porque ele tinha credibilidade, que era o mais importante. Graças a Deus eu peguei toda a fase do Simon como comentarista da Globo, e eu acho que ele deve ter uma estátua minha na casa dele, né? Esse 10 que eu me referi da final do Campeonato Brasileiro, 98, 99, foi do Arnaldo. Sem dúvida nenhuma, o Arnaldo sempre foi uma referência, né? Pela postura. Um cara que apitou final de Copa do Mundo não é para qualquer um, não é? E é renomado. Eu acho importante o reconhecimento que tem. Outro dia eu fui aqui no Petit Italy, é um bairro italiano que tem aqui em Montreal,
e eu conversava, um cara torcedor fanático, né, vendo o jogo da Eurocopa, torcedor fanático da Itália, sentou para conversar, daí um cara lá, porque isso aqui também, da pessoa ser conhecida, Milton, é o reconhecimento, né, os árbitros aqui do Canadá souberam que eu estava aqui na casa da minha filha, batendo 2, 3 na porta, né, queriam me conhecer, e aí fomos comer uma pizza, nesse bairro aí, e eu comentava, ele falou com o dono, que tinha apitado a Copa do Mundo, apitei a Itália 2002, 2006, e nesse bate-papo eu falei o nome do Falcão, do Arnaldo César Coelho, que foi companheiro de arbitragem e tal, e aí o cara falou, o Arnaldo que apitou a final da Copa do Mundo, em que a Itália foi campeã. Então esse reconhecimento que é importante, não é? Hoje o cara viaja por qualquer parte do mundo, sempre vai ter um ou dois que tu conhece, ou que te reconhece pelo trabalho que você fez, e assim mesma coisa com o Arnaldo, né? E com qualquer outro que se destacou a nível internacional. Então o cara é recebido muito bem, e sem dúvida nenhuma o Arnaldo foi importante, eu ouvi muito esses conselhos, e o que falta hoje aos jovens árbitros, não é? E por isso que o VAR é importante, Arnaldo, porque se não tivesse o VAR, ia ser um erro atrás do outro no Campeonato Brasileiro, toda hora, o nível de arbitragem caiu muito, como você falou, põe um cara no VAR, o VAR não tá aí para isso, para apitar jogo, quem tem que apitar jogo é o cara do campo, mas para isso tem que preparar esses caras, porque senão o VAR vira uma muleta que nem tu diz, tudo o VAR decide, você mete em qualquer coisa, querem passar tudo a limpo, e o VAR não veio para isso, mas então, esses conselhos, o que eu fiz quando eu comecei a apitar? Não fui eu que inventei o futebol já vem do tempo do Arnaldo, do Agomar, do Wright, do Emídio e de tantos outros que passaram por aí. Eu digo o que eu vou adequar, ouvir os conselhos dos caras, estudar e vou me preparar melhor fisicamente, porque se antigamente eles corriam 5 quilômetros numa Copa do Mundo, hoje o árbitro está correndo 13. Então foi isso que eu fiz, mas ouvindo os conselhos dos experientes, até mesmo do Dom Dalmo Bozano de Santa Catarina, que também apitava bem, mas no teste físico ele não conseguia fazer. Hoje tu fala com um árbitro que está formado, ele não quer saber de te escutar, ele quer saber, eu quero apitar no Beira-Rio, quero apitar na Arena do Grêmio, quero apitar no Maracanã, e só quer falar nisso, não tem a humildade de reconhecer um erro, tem que ter humildade para querer ter alguma projeção na vida. Eu falo com vários que estão começando, tu vê a petulância e a soberba deles, que tu dizes, esses caras não vão a lugar nenhum, mas eles estão se achando os donos, não é, do pedaço. Então, realmente, o Arnaldo me ajudou muito na minha carreira, eu reconheço e sempre cito isso, não só como árbitro, que ele pegou boa parte da minha carreira, e também como comentarista, vários toques, né? Porque o Arnaldo teve o Armando Marques numa época anterior, que foi comentarista, mas a partir do Arnaldo é que estourou esse negócio de comentarista de arbitragem. Depois eu segui essa linha, hoje tem tantos outros aí que estão pintando no pedaço, mulheres também que têm competência para isso, e o Arnaldo abriu esse leque aí na arbitragem também para ser comentarista de futebol. Muito bem falado. Olha, o Guilherme Cimatti, que teve essa genialidade de contatar duas figuras históricas do apito brasileiro e mundial, tem duas perguntas curtinhas, finais, uma para cada uma. Vamos lá. Exatamente, Milton. Primeiro pro Arnaldo, bom dia pro Arnaldo, grande comentarista de arbitragem, grande árbitro. Queria saber se o Arnaldo acompanhou a polêmica de ontem, né, envolvendo Internacional e Corinthians, e a opinião dele sobre o pênalti ali, que foi muito polêmico. Essa já é uma modificação. Esse lance eu vi muito não prestei tanta atenção, mas o que eu vi foi que tinha um jogador fora, na parte esquerda da área, em posição de impedimento. Mas eu não prestei tanta atenção se a bola foi para ele, ou se ele chegou a tocar na bola. Eu sei que essas polêmicas só acontecem porque existe o VAR. Porque se não existisse o VAR, o árbitro teria marcado pênalti, ou teria marcado impedimento, e não teria tanta discussão. Eu estou assistindo a Série B, que não tem VAR, é completamente diferente. E é completamente diferente quando o árbitro que apita a Série A, que tem VAR, passa a apitar a Série B, que não tem. Portanto, ontem, esse lance, que eu não vou entrar no detalhe, porque eu não prestei tanta atenção, eu vi de relance os melhores momentos, mas a culpa dessa polêmica toda é o VAR. Pois não. E agora... O Cimatti, peraí, o Cimatti vai fazer a última pergunta ao Simon. Eu quero liberar o Arnaldo Davi César Coelho, eu sempre falei o nome dele inteiro, porque o Hélio Ribeiro da Bandeirantes, ele falava, quando o cara é gênio, você tem que chamar de Gilmar dos Santos Neves, Carlos Alberto Torres.
entendeu? Mas a pergunta pega os dois, hein, Milton? Eu sei, Arnaldo, Davi, César Coelho. Então é o seguinte, eu tenho um poder muito grande hoje na imprensa, a ponto que eu volto o jogo. Eu tô lotando o Maracanã, 83, Santos, o meu Santos contra o Flamengo. Atenção, o Zico entra na área e perde pênalti, mas o Arnaldo não dá. A bola vai pro campo do Santos, bola com o Pita entra na área, vem o Marinho, derruba escandalosamente o atacante Pita de Valdo de Oliveira Chaves, mas lá atrás o Arnaldo tá olhando pra trás assim, olhando, vê que o Zico tava xingando tanto, aí o Arnaldo não deu pênalti pra nós, aí o Serginho teria convertido 1-1 e o Santos seria campeão, Arnaldo. Eu tenho a reconstituição da vida, entendeu? E do jogo, marca esse pênalti, pelo amor de Deus, Arnaldo. Gostei, Milton, você narrando o lance que aconteceu há 20... Foi 83, né, para 21, né? Olha quantos anos fazem. Portanto, parabéns pela nossa narração. Tomara que essa narração seja verdadeira, não tenha a versão de torcedor santista que sempre você falou, Milton. Um abraço para vocês, abraço, Simon. Abraço a todos. Valeu, Arnaldo, abraço. Um abraço. Agora você se mate, liberando Carlos Eugênio Simon, gaúcho puro. E saiba que, não sei se você conhece o Chico Garcia, do Grupo Bandeirantes de Rádio e Televisão, ele entrou com um projeto de lei lá com o pai dele, que é deputado, querendo acabar com Grenal, ou seja, tem que ser Nalgre. Não pode ser Grenal mais, tem que ser Nalgre e a extinção definitiva do chimarrão, porque é anti-higiênico, que todo mundo mete o bico lá na bomba. Não, eu conheço o Chico, sim, foi meu aluno no curso de arbitragem lá na Federação Gaúcha, ele fez o curso, ele entende de arbitragem, é um bom jornalista hoje, está fazendo sucesso aí no centro do país. Vem cá, faz a última pergunta aí, diz pro teu auxiliar aí que eu sou da época do Arnaldo, naquela época nós não era muito de acréscimos, né? Nunca vi juiz se consagrar nos acréscimos, já deu 90 minutos, um pouco não, mais. Mas você sendo deputado, você vota em mudar para Nalgre e acabar com o chimarrão no Rio Grande do Sul? Nós votamos para tirar o Chico lá do Rio Grande do Sul e deixar ele em São Paulo aí, se ele vier com essas propostas absurdas aí. Vamos lá, última, vamos lá. Não, eu queria saber, Milton, porque o Simon deu uma entrevista muito legal pro UOL, eu não sei se faz muito tempo, se foi recente, mas que ele se emocionou na Copa do Mundo de 82, né, que o Arnaldo acabou apitando a final depois. Eu queria saber até a relação do Simon com o Arnaldo, até acompanhando o Arnaldo como árbitro e como isso foi importante para ele virar árbitro depois. O Arnaldo, além de ser, pelo que ele já saiu, era bom ouvir também, ele já ouviu em outras conversas que nós tivemos, e sempre nos encontramos em jogos internacionais, ele era comentarista da outra emissora, e eu na Copa do Mundo, nós tomávamos café, passava conversando o tempo todo. E além de ser profissional extremamente competente, ele tem uma sorte que eu vou te dizer, se o Brasil joga mais 9 vezes com a Itália, ganha as 9. De 10 só perdeu uma, porque aquele timaço de 82 não ter sido campeão do mundo, olha, foi a última vez que eu me emocionei mesmo, torcia demais para a seleção brasileira, quando o Falcão faz aquele gol de perna esquerda do semicírculo 2-2, eu digo, agora não dá mais, agora dava gosto de ver aquela seleção brasileira jogar, com aquele quarteto, Toninho Cerezo, Falcão, Sócrates e Zico, e aí só tinha craque. Então, realmente, aquela seleção, toda hora, o cara se pergunta como é que não ganhou. Mas são coisas do futebol, e o Paulo Rossi acabou com o jogo. E ali eu já começava a observar, né? Eu sempre admirei o Arnaldo, alguma que outra coisa. E aí, em 84, que eu fiz meu primeiro curso de arbitragem de futebol com 18 anos de idade. Mas o Arnaldo sempre foi uma referência. Mas, além da competência, ele teve muita sorte mesmo para apitar. Ele já deve ter contado essa história, ele estava com as malas prontas no hotel para ir embora. O Brasil que passou, o Brasil era empate, servia contra a Itália e ia para o título. E aí aconteceu, né, aquele jogo, infelizmente, para os brasileiros, e felizmente para o Arnaldo, que pôde apitar uma final de Copa do Mundo. E aqui em casa, minhas 3 cachorrinhas, aqui nenhum cachorro rengue a Cusco. Não tem jeito de renguear a Cusco aqui, porque elas estão todas com uniforme e tal e pijaminhas, entendeu? E na minha cama.
Um grande abraço, Arnaldo, Davi, César Coelho, o Fábio Piperno, palmeirense, Marília Ruiz, palmeirense, dando nota 10 a você, porque viram de novo o lance do Obina e você realmente acertou. Não houve irregularidade. Ou seja, o gol tinha que ser anulado, sim. Você tem razão, viu? Fábio Piperno e Marília Ruiz estão dizendo isso. E milhões de vezes obrigado pela entrevista espetacular de dois ícones da história do apito do mundo. Valeu, Milton. Um grande abraço a todos aí que estão nos escutando. Sempre uma satisfação falar contigo. É impressionante a tua audiência. Eu já recebi um monte. Tinha gente que nem sabia que eu estava no Canadá, descobriram agora. Né? Eu já estou mais de 2 meses aqui, o pessoal ficou sabendo agora e estou recebendo mensagens aqui no celular. Muito bom esse papo, ainda com a participação do Arnaldo também, que sempre vem para abrilhantar, né, o programa. Um abraço a todos aí, a Marília, que inclusive fui eleitor dela agora no último prêmio esse Comunique-se aí, merece, conhece muito futebol. Me traiu, eu estou concorrendo com ela, eu vou apagar tudo essa entrevista. E tu já é hora concurso nesse negócio, já ganhou tantas vezes aí, tu, PVC, esses caras. Mas é uma satisfação, um bom domingo a todos, uma boa semana, vamos seguir com fé, vacina para todo mundo, é isso que a gente está querendo, para tentar voltar à normalidade aí. Então, um abraço, obrigado pela oportunidade mais uma vez, e até a próxima. Eu espero quando retornar ao Brasil e a São Paulo, e nós comemorar esses 70 anos aí com um bom vinho e uma boa carne. Abraço um vinho maravilhoso lá no Barbacoa. Você é nota 10, Gaúcho. Muito obrigado, viu? Vai com Deus.